palavra. Nós estamos aqui na comunidade Nova Aliança de Garibaldi. Hoje a nossa aula de número 12, a aula #12. Nos aguardamos os nossos alunos, os nossos irmãos, que já está entrando aí nesse carro, que mais estiver chegando, vai deixando aí Luísa Somacal, deixa eu dar uma olhadinha aqui então. Olha lá, pessoas. Amém, queridos. Vamos aguardando. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa aula hoje, aula de hashtag, nós estávamos falando sobre a doutrina do homem, que foi abençoada na semana passada. Para quem tem a apostila, estamos ali na página 34, né? Paramos na página 36. Nós vamos seguir no item 2.2. Antes de mais nada, falar para vocês que a aula foi muito abençoada, porém uma pergunta que veio naquele momento, veio do meu coração, uma pergunta difícil. Porque normalmente, às vezes a gente pensa, não interessa muito, mas é uma pergunta cheia de que a gente para um pouco para pensar, e nós deixamos a nossa pergunta, e no final da aula eu quero voltar para essa pergunta que nós deixamos para os irmãos. A pergunta é essa: o que acontece com o espírito do homem quando ele morre ou quando ele é arrebatado? Essa é uma pergunta. Eu fui pesquisei algumas fontes, algumas pessoas, propriamente o autor da apostila, ok? Nós estamos falando sobre a doutrina do homem, o que a Bíblia diz respeito ao homem, né? Nós vamos seguir aqui no item 2.2, que fala assim: a alma do homem. Aleluia, voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Página 36, item 2.2. A alma do homem. A alma é uma entidade espiritual, incorpórea, que pode existir dentro do corpo ou fora dele. A alma é um espírito que habita no corpo. Queridos, se cair o sinal aí, vocês ficam lá que a gente vai estar guardando, tá bom? A internet hoje não tá boa, mas vamos lá. Vou ler de novo. A alma é uma entidade espiritual. Isso está escrito em Apocalipse 6, versículo de número 9. Ela é incorpórea, que pode existir dentro do corpo ou fora dele. A alma é um espírito que habita em um corpo, ok? Então nós já vamos aqui entender um pouco da nossa pergunta que nós elaboramos: o que vem a ser o espírito do homem, né? Aqui já traz um pouco da resposta, né? Que a alma é uma entidade espiritual, incorpórea, e que pode existir dentro do corpo ou fora dele. A alma é um espírito que habita no corpo, ou nele tem estado. Como as almas dos que têm sido mortos por causa da palavra de Deus pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9. Eu quero ler com você. Abre aí sua Bíblia para
você que não é escriba e nem fariseu, aleluias, mas você que é bereano, que anota, isso é muito importante. Apocalipse 6, versículo de número 9, fala bem assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Bem? Então veja só, esse texto aqui ele está falando de algo que muitas vezes traz confusão dentro do nosso entendimento, do nosso pensamento. A alma do homem, ela é o espírito do homem. Porém, a pergunta que nós fizemos sobre para onde que vai o espírito do homem, né? Porque veja só, vamos recapitular um pouco o que nós falamos na última aula. O homem ele foi dotado, ele foi criado de uma substância que já existia, do pó, né? Então, o homem foi criado de algo que já existia. Porém, quando Deus soprou o fôlego, o espírito de vida, o espírito de Deus, o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o espírito de Deus, quando entrou dentro do homem, trazendo vida, o homem passou a ter alma. Ok? Esta alma é o espírito, ou seja, a alma não é algo palpável, né? O que é a alma do homem? Senão as suas vontades, sentimentos e emoções. Então ali quando o homem passou a ser o homem passou pelo sopro de vida, se tornou um ser vivente. Ali foi a coroação da criação de Deus, onde que Deus fez uma nova criação. Não só o corpo, mas a alma, ok? Então, quando o homem pecou, a Bíblia diz que ele foi destituído, ele foi tirado ali do Éden, do jardim. Nós falamos na última aula que havia ali uma fusão do que era físico e do que era espiritual, né? Jardim que foi criado e posto no Éden, um lugar colocado dentro de outro. É da mesma maneira como Deus criou o homem, soprou o espírito dentro do corpo do homem e passou a ser alma vivente. Mas com o pecado, o homem foi afastado desse lugar que havia fusão entre o que era físico e do que era espiritual. E o homem passou então a ter que trabalhar, a ter que plantar para poder sobreviver. Do suor do rosto está escrito: comerás o teu pão. Mas preste bem atenção numa coisa: o homem passou a ter um espírito morto, ou seja, um lugar onde que Deus se relacionava com o homem passou a estar morto espiritualmente, porque houve esse desligar, houve essa separação. Então, a partir do momento onde o homem estava separado, o espírito, que era um lugar de comunhão entre Deus e o homem, passou a estar morto, e ainda assim vivia a alma do homem, que são suas vontades, emoções, sentimentos, né? Desejos. E nós falamos que até então, enquanto que o homem não se volta para Deus, a sua vontade ela é por influência externa. Vem uma influência, a vontade da carne, que ataca a alma e continua mortificando o espírito. Mas quando recebemos o Espírito de Deus, nós passamos a ter o nosso espírito vivo, e o espírito começa a influenciar de dentro para fora, alcançando a tua alma, as tuas vontades, emoções, sentimentos e refletindo no corpo. Ou seja, o homem, a mulher que é guiada pelo Espírito, ele não anda conforme a sua vontade, mas a vontade do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o Espírito que Deus deu, que é o Espírito dele, volta para o Senhor. Esse Espírito, esse lugar de relacionamento, de comunhão, que é o Espírito Santo, ele volta para Deus. Porém, o homem, quando morre, o seu espírito, ali há uma fusão entre alma e corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado, ok? Então nós vamos para o segundo item que nós vamos ler hoje, que é
2.3 da página 36, a respeito do corpo do homem, para que você possa entender o próximo item, para dar continuidade aqui no nosso pensamento. 2.3 diz assim: o corpo do homem traz 3 entidades que formam o homem. O corpo é aquela sobre a qual a Bíblia nos fala, que o homem foi feito do pó. Contudo, à luz daquilo que a Bíblia apresenta, ou que se sabe do corpo humano, é o instrumento do tabernáculo, ou seja, a oficina do Espírito Santo. É aquele que, por meio pelo qual o Espírito se manifesta e age no mundo visível e material, ok? Ou seja, para que o Espírito Santo possa se manifestar na terra, ele precisa ter um corpo, ele precisa ter lugar, ele precisa que alguém dê lugar para que ele possa agir também, tá? Vou colocar assim para ficar melhor o entendimento dos irmãos, tá? É o instrumento pelo qual o Espírito manifesta e age no mundo visível e material, mas o corpo é um órgão dos sentimentos, ou seja, é o elo que une o Espírito ao universo material. Pelo corpo do homem pode ver, sentir, palpar, ou o que está ao seu redor. As impressões vêm do exterior do corpo, porém elas só têm significado quando reconhecidas e entendidas pelo Espírito, ok? Nós estamos falando do Espírito do homem, ou seja, o homem ele faz discernimento das coisas através dos sentidos, através do seu corpo. Você põe lá o seu pezinho na água, está gelado, o seu corpo é um gigantesco sensor, e o espírito do homem, os sentimentos, vontades, emoções, como nós temos aqui, distinguem, definem, ou seja, discernem o que é que está externo, né? Então fala aqui das impressões que vêm do exterior do corpo, porém elas só têm significado quando reconhecidas pelo Espírito. Diz que os animais, o cão, por exemplo, possuem visão, mas não podem distinguir a cada instante as cores que estão à sua frente, em virtude de faltar-lhe o Espírito. Aqui está dizendo que os animais, os cães, por exemplo, podem ouvir espíritos, né? E na verdade ele não sabe discernir ou distinguir o que é o que, por não haver espírito. Então preste bem atenção: este espírito do homem é o que traz a razão, é o que traz o intelecto, é o que traz o discernimento das coisas. É isso que o autor aqui está dizendo. O Espírito, então, diante disto, se entende que o Espírito é o agente, enquanto que o corpo é a agência. A Bíblia usa alguns nomes para figurar o corpo do homem quanto à transitoriedade da sua existência e a posição que ocupa no plano eterno de Deus. Vamos ver alguns exemplos. 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Vamos lá. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o 4 diz assim: sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se vocês fizerem, então está dizendo que é esse corpo, o qual você habita. Quando deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos nesta outra habitação, que é dos céus,
porque, estando vestidos, não seremos achados nus, pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, seremos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, para quem isto mesmo nos preparou foi Deus, ao qual nos deu em penhor o Espírito. Então aqui nós vemos a passagem, a transição, ou seja, quando Deus criou o homem do pó, Ele não pensou que o homem fosse somente carne para sempre, porque não tem como a carne, suas substâncias, coisas que foram criadas, elas perecem, mas coisas que são eternas são espirituais. Então significa que o homem, segundo esse texto, ele fala de uma esperança ao qual o tempo que vivemos na terra, ele é transitório, ou seja, o nosso corpo físico, ele é transitório, ele é passageiro, ele perece. Você nasce, cresce e morre, mas de fato é que quando você chegar a alcançar a estatura de varão perfeito, o nosso corpo ele é glorificado. Então aqui a referência do que a Bíblia diz acerca do corpo do homem, enquanto em vida, ele fala de uma casa ou tabernáculo, ou seja, ele está falando de algo transitório, segundo o texto. Mas também em 1 Coríntios, volta ali, capítulo 6, fala que é templo do Espírito, ok? 6, versículo 19 fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, mas fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja só, de uma maneira bem direta, quando Deus criou o homem, colocou nele o espírito, fôlego de vida, trouxe vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele planejou que o homem fosse, a habitação fosse algo passageiro. Ele determinou que o homem nascesse, crescesse, se reproduzisse e morresse. E o que acontece conosco quando vamos para os céus, ou quando somos arrebatados da igreja, juntamente com a igreja? O nosso corpo é glorificado. Há uma fusão do espírito do homem com a alma, porque Jesus, o que ele morreu na cruz para salvar? Não foi o corpo, ele veio para salvar almas, entende? Então haverá sim uma fusão, eu creio. Isso não está escrito diretamente com essas palavras que eu estou dizendo, mas há uma fusão, até mesmo que o seu próprio corpo será transformado, né? É o próximo item que nós vamos ver aqui, 2.4, fala da glória futura do corpo. A crença na restauração do corpo como meio de glorificação do mesmo é tão antiga quanto a crença em Deus no Antigo Testamento. No livro de Jó, por exemplo, segundo alguns estudiosos, os mais antigos da Bíblia, encontramos os patriarcas dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de ter revestido este corpo da minha pele, e em minha carne viverei a Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo, não com os olhos o verão, não com os meus olhos o verão, nem os outros. Está lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27. Ou seja, o entendimento de que o corpo será glorificado, será transformado. Porque imagine você vai para o céu, talvez são perguntas que não tem nada a ver, mas você precisa ter esse entendimento. Imagine, já ouvi perguntas assim: pastor, quando a gente morrer, nós seremos espíritos, significa que eu vou ser uma fumaça, eu vou ser um vulto, né? As pessoas perguntam assim. E eu falei: não, querida, a Bíblia diz que nós vamos ter uma aparência da mesma maneira como que Deus falou que faça o homem da nossa imagem e semelhança.
está falando de uma aparência, né? Então nós teremos sim afeições físicas, relembrando daquilo que nós somos, daquilo que fomos em vida, né? No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo salienta o ensino que, mediante a ressurreição do corpo, a morte será destruída. Está lá no versículo 26. E recebemos um corpo celestial e glorioso, versículo 40. Recebemos também um corpo não mais sujeito à corrupção, versículo 42. E ressuscitaremos em poder, versículo 43. Traremos a imagem do que é celestial, versículo 49. E seremos revestidos de imortalidade, versículo 53. Ou seja, nós teremos uma aparência, nós teremos algo que é parecido, mas não físico, mas teremos sim uma aparência. Várias perguntas chegam para a gente, às vezes os jovens, os adolescentes perguntam: pastor, eu vou chegar lá no céu se eu morrer velho, eu vou chegar lá no céu com aparência de velho? Se eu morrer criança, eu vou chegar lá no céu com aparência de criança? Eu normalmente respondo assim: meu irmão, o que interessa é que eu cheguei lá. Se eu vou chegar lá com a cara de novinho, se eu vou chegar com a cara de velho, não importa, não interessa. O importante é que eu vou chegar lá. Mas sim, significa que teremos uma aparência. Eu creio que talvez seja a sua melhor aparência em vida, né? Ainda na expectativa da ressurreição do corpo, escreveu o apóstolo João: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda que não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, o apóstolo João, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2, ele declara a esperança de transformado em glorificado, para que Ele possa Deus da maneira como Ele é. Ele está falando da sua aparência, Ele está falando da sua glória, Ele está falando da sua grandiosidade. Sim, nosso corpo será glorificado. Quando isso vai acontecer, pastor? A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, as trombetas, todos os povos de língua, raças e nações que guardaram, confessaram Jesus como seu Messias e Salvador. A Bíblia diz que eles serão chamados, eles subirão. Quando eles subirem, o seu corpo naquele momento estará sendo transformado, porque ele deixará de ser algo carnal para ser algo espiritual, e espírito é eterno. Então preste bem atenção. O que eu quero trazer a respeito do corpo do homem e da glória futura do corpo significa que a nossa esperança não são nas coisas que são terrestres, não são nas coisas que são passageiras, mas sim eternas. Isso é verdade. Mas esquecemos que nós somos gerados em Deus para sermos seres eternos. Por isso que a relação que a Bíblia trata o homem em vida, no seu corpo, ele fala de algo passageiro, algo transitório, ou seja, algo que uma hora nasce, vai se reproduzir, vai ter o seu tempo na terra e depois perece, morre, porque somos seres eternos. E para a eternidade, nada que é perecível vai para a eternidade. Por isso que o próprio Jesus disse: não ajuntei tesouros na terra, onde que a traça e a ferrugem corrói, ajuntai tesouros nos céus. Ele está falando de coisas eternas, de preciosidades, de coisas, de valores que são eternos. Isso sim que nós vamos levar para a eternidade, ok? 3. O homem, imagem e semelhança de Deus. O homem, havido sendo criado em todas as coisas, de acordo com a sua vontade, pelo poder da sua palavra, no 6º dia da semana,
da recriação, Deus formou o homem. A sua imagem e semelhança o criou. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 26 e 27. Aqui nós vamos ver e aprender algumas definições. Primeiro, o homem. O homem segundo a imagem de Deus, mas vamos primeiro ver a definição do que é o homem. A Bíblia diz, em Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que a Bíblia define do homem, que o homem foi formado de algo que já existia, nós vimos anteriormente. O homem vem do latim homo, a palavra que, segundo a opinião de alguns filósofos, vem de homus, igual terra. No hebraico, a língua original do Antigo Testamento fala de Adão. O nome dado ao primeiro homem, ou seja, Adão, que é traduzido por aquele que vem da dama, ou seja, da terra, é aceita principalmente quando analisada à luz do que Deus disse a frase proferida em virtude da queda do homem, Gênesis 3, versículo 19, dizendo que tu és pó e ao pó retornará. Então, as definições do que é sobre o homem e o que é a ciência baseado na própria Bíblia, ou seja, acerca do que próprio Deus falou acerca do homem, ou seja, que tu és pó, que você é Adão, que vem, né, do latim, nós temos aqui do hebraico, o Antigo Testamento fala Adam, e significa que veio da terra. Aleluia. 3.2, a imagem de Deus, o homem segundo a imagem de Deus. O termo a imagem de Deus relacionado ao homem fala da indelével contribuição do homem como um ser racional, moralmente responsável pelos seus atos. A imagem natural de Deus gravada no homem consiste em parte dos seguintes elementos: o poder do próprio e consciente, razão e do que é animal, ok? Você sabe que a gente vê alguns animais na televisão que parecem que são inteligentes, são dotados de inteligência. Na verdade, o que eles têm, os animais, é instinto. E o instinto faz com que eles tenham atitudes, impulsos e se conectar, ok? Voltando só para eu terminar de falar antes. A diferença entre o intelecto de homem para os animais é que animal ele tem instinto e homem tem intelecto, ok? O homem tem o dom de fixar em si os pensamentos, isto é, ele faz consciente a sua própria faculdade que ele tem em proferir o pronome eu, abre um abismo intransponível entre ele e os animais. No animal jamais se pronunciou eu, ou seja, e a razão é que eles não têm consciência própria. Como imagem de Deus, o homem ele ainda se distingue dos irracionais. Letra A, pelo poder de pensar em coisas abstratas. B, pela lei moral que se evidencia no seu comportamento e a busca por uma perfeição maior. Letra C, pela capacidade de fixar a realidade. D, religiosa que poder. Letra E, pela
letra F, pela multiplicidade das atividades humanas conjuntas visam o bem comum daqueles que as desenvolvem. Então, propriamente a Bíblia fala que o homem veio do pó, ele não veio do animal, ele não veio de um macaco, né? Isso aí já é um outro estudo que nós podemos em um outro momento dialogar. 3.3 O homem, a semelhança de Deus. Uma coisa é a imagem, outra coisa é a semelhança. Dizem que o homem foi criado à semelhança de Deus, mas não é a mesma coisa que dizer que o homem foi criado exata ou absolutamente igual a Deus. Não. Primeiro porque o homem foi feito do corpo visível, palpável, de matéria. Deus, a Bíblia diz que ele é espírito, né? Enquanto Deus é espírito, que está lá em João capítulo 4, versículo 24, né? E segundo é que porque homem algum pode alcançar ou se tornar detentor de si mesmo, da absoluta perfeição do Todo-Poderoso. Isso quer dizer que o homem não tem capacidade de alcançar por si só a perfeição ao ponto de chegar a ser igual a Deus. Você observa que o próprio Lúcifer, sendo criação de Deus, intentou ser igual ou maior do que Deus, e ele foi lançado por terra, né? Ou seja, o homem, quando fala de semelhança, ele não está dizendo que o homem por si só também não pode alcançar a perfeição do Todo-Poderoso. Essa pergunta foi feita do patriarca, né? Jó, lá em Jó 11, versículo 7, que diz assim: porventura desvendará os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Apesar de toda a limitação do homem como ser criado, ele foi criado na semelhança de Deus, em duplo aspecto. Nós vamos ver a semelhança natural e a semelhança moral. Semelhança natural, que significa intelectualmente o homem se parece com Deus, porque se não houvesse conformidade na estrutura mental, seria impossível a comunicação com o outro, e o homem não poderia receber a revelação de Deus. O fato de Deus se manifestar ao homem prova que o homem pode receber e compreender esta manifestação. O homem é uma pessoa, assim como Deus também é uma pessoa. O homem é físico, Deus é espírito. Se bem que numa esfera infinitamente superior, ou seja, Deus, e a semelhança entre um e o outro age-se no espírito, naquilo que o homem é na sua natureza pessoal. Assim sendo, a semelhança natural entre Deus e o homem perdura para sempre, porque o homem não poderá jamais deixar de ser uma pessoa como Deus é. Então preste bem atenção. Da mesma maneira que a gente olha, quero abrir um parênteses aqui, que a palavra, propriamente por este entendimento, que o homem se comunica, se relaciona com Deus, e Deus se relaciona com o homem, faz um de nós, tanto nós como Deus, uma pessoa. Assim também é como Jesus é uma pessoa, assim como o Espírito Santo é uma pessoa, tá? No final, eu já tenho aqui em mente a próxima pergunta a respeito do que é um ser pessoal. Pode ser ele espiritual ou pode ser ele físico. Mas aqui nós falamos da semelhança natural do homem. Agora, a semelhança moral do homem em relação a Deus consiste nas qualidades morais que fazem parte do caráter. Eclesiastes 7, versículo 19, diz assim: e Deus fez o homem reto. Ele está falando de moralidade.
nós falamos na última aula, o Espírito de Deus habitando. Adão era um homem criado à imagem e semelhança de Deus perfeitamente. Perfeitamente. Então, o que é que fez com que as pessoas, os povos, as nações fossem da maneira como que são? Por causa do pecado que deformou a criação de Deus. Ok? Aleluia. Gente do céu, está caindo demais esse sinal de internet aí. Mas vamos lá. Voltamos para a semelhança moral. Essa semelhança consiste nas qualidades morais que fazem parte do caráter do homem. Nós lemos antes, né, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz lá que Deus fez o homem reto. Quando fala de retidão, está falando de perfeição. Isto é, o homem foi criado e dotado de relativa perfeição. Todas as suas tendências eram boas. Todos os seus sentimentos do seu coração se inclinavam para Deus. Nisto consistia a sua semelhança moral ao Criador. Contudo, tendo dado lugar ao pecado, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem ficou condicionado e escravizado pelo mal. Aleluia. Gente, a internet hoje está uma benção. Não sei como é que está para vocês aí. Mas vamos lá. Misericórdia. Ok. A semelhança entre o homem e Deus sofreu dano com a queda do homem. E foi com o objetivo de restaurá-la que Cristo morreu na cruz. Hoje, graças a isto, milhões e bilhões de seus filhos, os filhos de Deus em toda a terra, possuem uma nova identidade, que aquele quem os criou. Vamos lá. A semelhança entre o homem e Deus é sugerida entre si tais como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala de uma semelhança triuna, assim como o homem sendo uma tríplice, né? Ou uma trindade, Deus também sendo triuno, trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito. O homem é corpo, alma e espírito. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Uma semelhança que inclui a imagem pessoal, ou seja, pois tanto Deus como o homem possuem personalidade. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 13 e 14. E em Mateus também 25, 46 fala da semelhança envolvendo a existência interminável, como a que Deus dotou o homem. Ou seja, por mais que tenha sido criado um ser físico, ele é eterno. Número 4, o destino do homem. Isso aqui é aquilo que nós falamos anteriormente. Esse tópico ele é interessante porque a maioria das pessoas vivem sem o entendimento, sem o temor de que somos seres eternos. E estamos de passagem. Até alguns entendem isso, mas não sabem para onde que vão após a sua morte, né? Número 4, o destino do homem. Não poucos textos do Antigo Testamento giram em torno da questão do destino do homem, pela forma singular com que o homem foi formado, e por aquilo que as Escrituras mostram. E a esse respeito, a conclusão em que chegamos é que o homem, desde a sua criação, foi destinado a viver eternamente. Porém, até que o homem tenha acesso à vida eterna, ele foi destinado também a viver aqui neste mundo, para amar ao próximo, para dominar sobre a criação e para o louvor da glória
de Deus. 4.1, destinado para viver no mundo. Gênesis 2, versículo 7, e diz: formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isto é, Deus fez o homem não somente como um corpo com alma, mas com vida. Deus o fez vida mesmo, ou seja, para ele viver nessa terra, enquanto que no corpo. O homem está destinado a viver, não a desaparecer com a morte física. Por mais catastrófica que seja a morte física pareça para o homem, a Bíblia mostra que Deus criou como um ser sempre vivo, ou seja, eterno. 4.2, destinado a amar ao próximo. Deus fez os animais e em seguida formou o homem. Contudo, viu Deus que o homem, dado a sua origem divina, não possuía nenhuma afinidade com os animais. E é interessante que Deus não forçou Adão a exercitar o amor pelos animais. Diante disso, viu Deus que não era bom que o homem vivesse só, pelo que fez uma adjutora idônea, alguém que com ele pudesse partilhar todos os momentos da sua vida. Lá em Gênesis 2, versículo 18, a Bíblia nos mostra que desde então é perfeitamente do agrado de Deus que o homem viva preso aos fraternos do amor. Então o homem foi destinado a amar, porque viu Deus que não era bom que o homem ficasse só na terra. Então ele deu a esposa, né? 4.3, destinados para dominar a criação. Ao formar o homem, Deus fez-lhe participante do seu plano de governo do universo. Este é um ensino implícito em Gênesis 1, 27 ao 30. Deus criou Deus, pôs o homem em sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham sobre a superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para o mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para o mantimento. E assim Deus o fez. O homem foi destinado a exercer domínio sobre a terra, os mares, o espaço, isto é, o que ele tem feito. A Amazônia, por exemplo, por mais selvagem que seja, não tem sido obstáculo capaz de fazer o homem recuar na sua sede de conquista, seja abrindo estradas ou explorando as riquezas naturais e minerais. Os mares, por exemplo, os mais profundos, por mais profundo que pareça, tem sido estudado pelo homem. O espaço, na sua infinitude, tem sido causas de arrojados estudos do homem e de grandes conquistas nesses últimos anos. 4.4, destinado para louvor do Senhor, ok? O salmista Davi, que no Salmo 8 mostra a superioridade do homem sobre os seres criados na terra, vai mais além para mostrar o que mesmo o homem foi destinado por Deus para o seu louvor. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes.
fez com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, e tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas, os bois, assim os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admiráveis é o teu nome sobre toda a terra. Salmos capítulo 8, versículos 5 ao 9. No Salmo 148, mostra que o homem junta-se em coro às demais criaturas para elevar o louvor a Deus. Isto em todos os povos. Os homens tão diversos e tantas vezes separados podem ser unidos no louvor a Deus. Conclusão: é evidentemente que o homem, face à sua pecaminosidade, não tem sido capaz de viver a sua plenitude, vocação pela qual Deus o destinou. Porém, graças ao propósito e o poder da obra realizada por Jesus na cruz, o homem pode ter restaurada a sua imagem de Deus, e que fará varão perfeito perfeitamente, e perfeitamente consigo do privilégio que goza no cumprimento do plano de Deus no mundo e na eternidade. Ok? Nós vamos finalizar por aqui. Então, nós falamos acerca da imagem e semelhança do homem, o destino do homem, trazendo aqui uma conclusão de que ainda, por mais que em alguns aspectos o homem tenha dominado sobre coisas, ainda assim o homem, por causa do pecado, tem ainda sido destituído da glória de Deus. Porém, temos um destino. Se nós temos um destino, nós temos uma origem. Logo que a nossa origem, ela veio em Deus, nós fomos gerados nele, Efésios capítulo 1. E quando nós temos uma origem, significa que o nosso destino é voltar para a origem. O homem foi criado do pó da terra, mas a sua origem não foi o pó, mas foi em Deus. Quando soprou o Espírito, fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. E quando nós morremos, o Espírito, por isso que a Bíblia fala que o Espírito volta para Deus. E então você pare e preste bem atenção, entenda que somos seres eternos, destinados para o louvor a Deus. Somos destinados a dominar sobre a criação. O que é a criação? Nós vemos ali sobre dominar sobre todos os animais, as plantas, e destinados também a amar o próximo. Então esse chamado, esse algo transitório ao qual Deus criou a partir do homem, corpo, ser vivente, destinado a passar um tempo na terra, precisa alcançar alguns propósitos, mas nós não estamos distantes disso. É algo transitório, né? Eu vou encerrar falando aqui sobre a próxima pergunta para a próxima aula, né? Todas as dúvidas aí você vai escrevendo, anota, manda para mim por mensagem, mas anote aí a nossa próxima pergunta. Se Deus sendo uma pessoa, o Espírito Santo sendo uma pessoa, Jesus sendo pessoa, eu sendo pessoa, então a pergunta que eu faço é: o diabo é uma pessoa? É um ser pessoal, que tem personalidade? O inferno é uma pessoa? E a morte é uma pessoa? Aonde que está escrito isso? Então essa é a pergunta para a nossa próxima aula. Se Deus é uma pessoa que é espiritual, o inferno, a morte e o diabo são seres pessoais ou são lugares? Essa aqui é uma pergunta bem interessante para que você possa responder. Pastor, mas não está ali na apostila. Eu sei, eu quero instigar a você
a ler o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Ali você vai encontrar muita resposta, para que você possa entender o que é um ser pessoal. Então, quando a gente está falando da doutrina do homem, ou seja, nós estamos falando do que é o ser pessoal, do que é a pessoa do homem, a pessoa eu. Nós falamos que os animais não têm a identidade de dizer eu sou fulano, eu sou Guilherme, eu sou João, eu sou Valdecir, eu sou Luiz. Então, na verdade, é que você entenda o que é um ser pessoal, ok? Então leia lá capítulo 20, já estou dando a dica para vocês da resposta aqui, né, do que é. Se o inferno, a morte e Satanás são uma pessoa. Quais são as evidências que você vai encontrar ali de que o inferno, a morte e Satanás são uma pessoa, ok? Meus queridos, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Tivemos alguns probleminhas aí de conexão, caiu várias vezes aqui a nossa transmissão, mas assim que terminar nós vamos estar editando aqui, vamos estar disponibilizando no nosso canal ali do YouTube. Que Deus abençoe você e você tenha uma ótima semana. Já podendo terminar ainda, nós vamos seguir na próxima aula o último tópico da apostila aqui até a página 40. Nós vamos terminar isso na próxima aula, que nós já estamos no nosso horário avançado, amém? Deus abençoe cada um de vocês e fiquem na paz do Senhor.